Saudações, ó bastiões, tranquilidade? Mais uma segunda-feira, mais um dia de labuta, situação complicada, muita decepção, muita coisa errada. Como as pessoas que me conhecem, e uma certa vez, um amigo me disse que quem é de verdade reconhece quem é de mentira. Vocês podem estar observando que hoje, aqui, Último Bastião, o nosso canal, estamos com um cenário diferente. E aí eu poderia dizer, porque nós estamos melhorando, estamos em outro estúdio, estamos num lugar agora mais abastado. Porcaria nenhuma, eu só virei a cadeira de posição para pegar essa imagem aqui, ó, me apresentando, Arnaldo Vergueiro, aquele que vos fala, o Bastião, que ainda não desistiu, que ainda está aqui. E acho que vou ficar por um bom tempo, para a felicidade de alguns e infelicidade de muitos. E aí, gente, eu quero destacar, começando a falar sobre o fato dessa imagem, que é a imagem do nosso canal. Está lá como capa lá no nosso canal, que mostra que a nossa bandeira ela está a meio mastro. E as pessoas que conhecem e sabem o que quer dizer isso, sabem que uma bandeira meio mastro é para demonstrar que o país está de luto. E nós estamos. A cada dia que passa, mais e mais, eles exterminam toda e qualquer vontade, esperança, qualquer coisa a respeito da nossa democracia. Aquele papo do governo que emana do povo e tal, isso aí virou balela. E é por isso que nós temos que lutar muito, gente. Muito, muito. O Último Bastião é a casa daquele que é um inconformado, porque os inconformados são aqueles que movem o mundo. E nós somos inconformados. E aí, gente, nosso papo de segunda-feira, a gente fala sempre sobre política, sempre sobre vamos dizer que a gênese do nosso papo de segunda-feira seja sobre a doença da sociedade. E hoje eu quero começar falando com vocês sobre algo que aconteceu comigo também. Eu vou contar para vocês, primeiramente, um caso que aconteceu, que chegou a mim. Não vou dar maiores detalhes, mas vou dizer que foi uma situação que chegou a mim por meio de um amigo que passou por um problema com o próprio filho. E aí eu vou contar partezinha da história para vocês entenderem, e aí nós vamos desenvolver para depois chegar no que aconteceu comigo. O que acontece? O filho de um amigo conheceu uma pessoa na internet. Ele conheceu nas redes sociais e começou a conversar com a pessoa. Esse rapaz conheceu uma moça e eles começaram a conversar. Ela disse ser maior de idade, ter algo por volta de 18, 19 anos. Ele tinha um pouco mais de idade. E aí o que aconteceu nesse exato momento? Ele, conversando com ela começou, dentre os dias que se encontravam, que conversavam, ela foi contando que a idade dela era cada vez menor. De 19 caiu para 18, 17, 16, 15. Vocês já entenderam, né? 14, 13 anos. Quando ela falou que teria 13 anos, o rapaz estava envolvido. Nesse exato momento, ele deveria ter parado com a história. Neste exato momento, existe um crime que esteja em curso. E vocês já sabem exatamente do que eu estou falando. É um crime que é um abuso de vulneráveis. Vulnerável é aquele que, no momento, as pessoas pensam que vulnerável é só o menor de idade, é só o menor de 14 anos. Não. Vulnerável é aquele que, no momento da ação, não teria discernimento do que estaria acontecendo. A pessoa pode estar dormindo, e se ela for abusada, é aquilo que a gente já sabe, o estupro, de vulnerável. Está dormindo? Está bêbado? Basta não ter discernimento do que está acontecendo naquele momento. Depois disso, depois da informação que, a meu ver, foi toda orquestrada para prejudicar o rapaz, que, a meu ver,
isso é formulado por uma quadrilha. A moça trocava imagens, as conversas eram muito calientes. E aí, depois que ela falou ter 13 anos, aí a propósito, eu nem sei se realmente seria uma mulher, uma moça que estaria conversando com ele. Eu nem sei. Hoje, eu não tenho dados para acreditar nisso. Ela simulou uma briga, se afastou, uma outra pessoa entrou, se identificando como parente, informando que a moça já teria sido abusada anteriormente dentro da família, e aí veio a tentativa de extorsão. Na ocasião, eu recomendei que procurasse a delegacia e que daí por diante tomassem as providências, até mesmo porque a pessoa precisa se resguardar. Se você chegar para mim e perguntar, tá, esse cara era maior de idade? Sim. Mas ele tinha consciência da situação? Sim. Ele estava errado? Sim. Concordo com isso tudo. Mas não posso falar que ele também não foi induzido. Foi induzido. Só que, na verdade, o que eu entendi da história toda? Só tinha a extorsão. E aí, eu orientei, como um profissional do direito, falei, olha, procure a delegacia e conte a verdade, para você não ser surpreendido uma ação penal que pode surgir a qualquer momento. Mas por que eu estou falando sobre isso com vocês hoje? Porque desde que nós montamos esse canal, nós conseguimos um espaço muito grande nas redes sociais. E aí, gente, o que aconteceu? Hoje, nós temos mais de 1.200, 1.300 visualizações por dia dos nossos vídeos. E aí o que ocorreu? Toda pessoa nas redes sociais que me adiciona, pô, oi, legal, pô, bacana. Porque é o que eu sempre falo nos vídeos, pô, vamos conversar, vamos tentar dialogar para fazer o de melhor para o nosso país. E aí a pessoa começou a conversar comigo. Quando eu vi, era a foto de uma moça, ela me mandou a foto dela, vestida, normal e tal. Beleza. E aí, em dado momento, eu perguntei. Ela começou a perguntar o que eu fazia, se eu era casado, uma coisa muito contundente. E aí eu perguntei, vem cá, desculpa perguntar, mas qual a sua idade? Ela, eu tenho 14 anos, eu já escrevi. Não, você não tem idade para estar aqui fazendo esse tipo de conversa, para estar tendo esse tipo de conversa. Ela, mas eu achei você legal, eu achei você um cara interessante. Eu falei, eu não tenho idade para ser interessante para você. Você tem que procurar as pessoas da sua idade. E eu fui documentando a história para que aquilo parasse. E falei, olha, não quero mais conversa e bloqueei. E ela me enviou uma foto semi-despida, que eu já deletei a foto, mas eu mantive a conversa guardada para comprovar exatamente o que estava acontecendo comigo naquele momento. E aí, gente, é quando eu digo o seguinte, vocês vão falar assim, tá, mas o que isso tudo tem a ver? O papo que foi dado para mim, a história que me foi contada, foi bem próxima da história que foi contada para esse rapaz. Só que eu tenho conhecimento da área jurídica. E aí, gente, eu cheguei e deixei bem claro que aquilo ali não seria local para aquele tipo de conversa e com uma moça da idade dela. E depois disso, ela me bloqueou na rede social e eu bloqueei no meu telefone, mas mantive a conversa guardada, porque eu não sei o dia de amanhã. Mas a que conclusão eu cheguei? Fica claro que as pessoas hoje nas redes sociais, elas estão expostas a isso. O que existe hoje de pessoas com um pouco mais de idade que tenha uma preocupação, uma vontade de fazer o bem, e hoje essas pessoas são extorquidas por meio de relacionamentos, são homens mais velhos, mulheres mais velhas, que caem em golpes que são extorsões e que amanhã depois podem se tornar outros crimes por conta do quê? Do que é exposto na rede social. Então, gente, esse papo de hoje, ele é meio complicado, e eu estou falando isso com muita veemência, vamos dizer assim. Por quê? Porque é uma situação que mostra que homens e mulheres
o que mais tem aí a respeito de mulheres são caras que se mostram mais novos, bonitões, e que gostaram daquela mulher, a mulher um pouco mais velha. Ah, eu moro longe, eu moro em tal lugar, eu queria ir te ver, mas eu não tenho condição. E aí a mulher manda dinheiro para passagem de avião. Começa assim. Manda dinheiro para ele fazer uma compra, porque ele não tem dinheiro, e ela começa a mandar dinheiro para esse cara vai extorquindo a essa pessoa. Isso aí, hoje, tem a dar com pau nas redes sociais acontecendo, por conta da carência do ser humano, por conta de uma dependência, de uma necessidade que as pessoas precisam ter hoje de provar na internet que elas estão bem quando elas não estão, e aí as pessoas vão para a internet e mostram isso na internet o tempo todo, uma verdade que eu já falei, uma verdade que não é verdadeira, e aí começam os crimes, que é uma coisa que eu costumo dizer. A pessoa, que no caso é um mau elemento, é uma questão de tempo para eles desenvolverem um novo golpe. E por que eu estou dizendo isso? Porque a própria lei permite algumas lacunas, entende? Que acabam deixando as pessoas vulneráveis, homens ou mulheres. E aí tem um projeto de lei, que eu já falei sobre esse projeto de lei, onde as mulheres que queiram, elas possam se locomover a uma delegacia e comunicar que sofreram um abuso sexual. E aí, gente, por este projeto de lei, a mulher não necessitará passar por corpo de delito. Só a palavra dela será o suficiente para comprovar o crime. E aí nós começamos a entender que, se isso acontecer, desta lei passar, que eu acredito que não vai passar, mas se ela passar, os homens serão vítimas, como hoje já são, de inúmeros processos onde são acusados. Volto a dizer, já falei sobre isso, vou falar novamente. O indivíduo que tenha realmente cometido o crime, a meu ver, esse tem que apodrecer na cadeia. Se o cara comete o crime de abuso, ele tem que apodrecer na cadeia. Eu entendo, respeito o que é progressão de pena, eu entendo exatamente, mas eu acho que ninguém tem o direito de fazer isso com ninguém. Mas hoje, por meio de estudos, estão percebendo um alto número de pessoas que estão indo à delegacia, registrando um boletim de ocorrência, como se fora vítima de um crime de abuso sexual, e o crime não tem como ser comprovado. Tem casos aí na mídia hoje que estão extremamente demonstrados. E aí, gente, eu volto a falar sobre isso e entendo que precisamos da manifestação das autoridades que tenham competência para mexer na lei. E essa competência é de exclusividade do Congresso Nacional. E o Congresso não se mexe. E aí essa bomba estoura onde? No Poder Judiciário. E aí o Judiciário faz o que ele acha que deva fazer. O judiciário não pode chegar e dizer: não, eu não vou julgar isso. Ele é obrigado a julgar, inclusive sobre a omissão do Congresso Nacional. E aí, a respeito desse suposto fato, desse suposto crime, eu deixo bem claro a seguinte ideia. Gente, já falei sobre isso, vou repetir. O mundo é feito de duas pessoas só. Ou são mulheres, ou são filhos dessas mulheres. A mulher que pensar que uma lei dessa é justa, não. Isso aí só tem critério de vingança. Eu nem sei por quê. Mas o que eu posso garantir é que as mulheres que apoiem uma lei como essa, certamente elas têm pais, elas têm irmãos, elas têm até filhos, sobrinhos, primos e amigos que podem vir a ser o quê? Vítima de uma, vou dizer, uma emboscada jurídica, que é o que eu vejo isso como uma emboscada. E aí, gente, eu hoje vou parar por aqui. Eu resolvi que hoje eu vou ser
curto, grosso. Os vídeos agora serão um pouco menores mesmo. E assim, hoje eu vou parar por aqui. E deixando bem claro que a sociedade precisa fazer alguma coisa. A sociedade precisa se manifestar. A sociedade precisa se levantar. Nós estamos às vésperas de uma eleição de âmbito estadual e federal. E cada vez mais eu defendo essa bandeira do diga não à reeleição. Quando eu ainda dizia, salvo raríssimas exceções para a Câmara dos Deputados, essas exceções estão ficando cada vez mais raras. Então, gente, entendam o que esse bastião tem a dizer. Pensem muito bem antes de escolherem os seus representantes. Eu aqui não falo de direita e de esquerda, porque é como eu escutava minha mãe falar, né, quando eu era criança, junto com meu irmão, e aí um fazia uma coisa de errado e um sempre jogava a culpa no outro. Minha mãe dizia assim, um não presta, o outro não vale nada, porque eu fui educado numa geração onde os pais estavam ao lado da lei. Me desculpem, mas as gerações de hoje, os pais estão ao lado e muitos subordinados aos filhos. Então, gente, vamos pensar muito bem sobre isso. Vamos refletir sobre isso. Vamos cobrar dos nossos governantes. Eles precisam fazer alguma coisa. O nosso país ainda vive com o uso de aparelhos. Parece um paciente que é uma questão de tempo para desencarnar. Mas nós não podemos desistir. Nós precisamos agir. Um abraço a todos. Até amanhã. Amanhã o nosso assunto é sobre endividamento. Não estou de mau humor, não, gente. Só estou muito decepcionado com as coisas que eu estou vendo. Fiquem com Deus e não percamos a esperança. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.